castelo forte é o nosso Deus. Ontem nós tratamos, então, com o reverendo Felipe Cota a respeito da oração e da união com Cristo em Calvino. Hoje nós vamos falar sobre a hermenêutica de João Calvino. Então, um outro aspecto que é a maneira como Calvino entendia o valor das Sagradas Escrituras, a maneira como ele via a Bíblia e a maneira como ele também entendia que as Escrituras devem ser interpretadas. Eu quero começar, então, dando aos irmãos aqui o conceito exatamente de hermenêutica. O que é hermenêutica? Para que a gente possa, inicialmente, considerar esse conceito desta ciência ou desta arte, como é considerada por alguns, e depois tratar de modo mais específico do pensamento de Calvino a respeito disso. Bom, então, para aqueles irmãos que estão aqui conosco, que já são pastores ou presbíteros que estudaram, estudam, leem a respeito disto, já devem ter conhecimento deste conceito, né? Contudo, a igreja, creio eu, de maneira geral, talvez não tenha ainda este significado tão claro do que significa hermenêutica. Então, eu quero fazer aqui brevemente uma historiografia desta palavra, desde quando ela ocorreu pela primeira vez até quando ela chegou até nós, no sentido de significar uma pesquisa e o entendimento dos textos bíblicos. Então, a primeira coisa que eu digo aí é o seguinte: em Platão foi um filósofo grego, aluno de Sócrates, e Platão, eles estavam ali no século V a.C., foi exatamente aquele período dos filósofos gregos, dos pré-socráticos e de Sócrates, que foi o grande professor destas filosofias que depois serão consideradas platônicas e depois, mais à frente um pouco, aristotélicas, nesse diálogo, né, com Platão e Aristóteles, os dois grandes filósofos gregos. Em Platão, então, ao se referir aos poetas, e também no grego bíblico, que é uma extensão do grego que já era utilizado naquela época, chamado grego koiné, as formas preliminares, então, dessa palavra, da palavra hermenêutica, elas apareceram através do verbo, o verbo grego hermeneuem, que Tyler é um dicionarista bíblico, e ele traduz essa palavra como explicar com palavras, ou expor. E esta palavra, ou este verbo, foi encontrado, então, nestes filósofos todos que eu alistei aí, Sófocles, Eurípides, Xenofonte, Platão, dentre outros. Então, a ideia geral, já naquela época, do verbo hermeneuem, é interpretar, ou seja, traduzir o que é falado ou escrito em uma língua estrangeira para a sua própria língua. Então, está muito ligado à ideia de interpretar, de tradução, a ideia de explicar com outras palavras o significado de algo. Então, esta era a ideia lá na origem grega. Aparecia também os substantivos hermeneus e hermeneia, que significavam também interpretação. Depois, já mais à frente da nossa história, século XVII, 1654, esta palavra, então, ela aparece agora pela primeira vez na obra deste pensador, Dannhauer, escrevendo aí um método. Esta inscrição está em latim, é o título dessa obra, que é Hermeneutica Sacri Sivi Methodus Exponendarum Sacrarum Literarum, que é hermenêutica sagrada ou método de exposição da literatura sagrada, publicado em 1654. E o Dannhauer, então, ele utilizou a palavra hermenêutica também com esse sentido de método de análise ou de método de estudo, método de exposição. Era a maneira, então, como nós deveríamos utilizar uma determinada ferramenta, uma ciência, uma arte, para poder interpretar bem e melhor os textos. Aqui também eu trago dois outros pensadores, o Greimas e o Corté, e eles afirmam agora um tipo de hermenêutica filosófica e religiosa. Para eles, para esses pensadores, a interpretação de textos ela é fundamentalmente filosófica ou religiosa.
E eles dizem, então, no finalzinho do texto que os irmãos têm projetado aí, dizem o seguinte, que a hermenêutica, a terceira linha de baixo para cima, a hermenêutica privilegia a referência textual, uma vez que faz intervir o contexto sócio-histórico, incluindo-se nele o da compreensão atual, e tenta, por esse jogo complexo, depreender os sentidos recebíveis. Em outras palavras, o que eles querem dizer é o seguinte, que ao analisar um texto, seja ele filosófico ou religioso, o hermeneuta, então, ele considera esse contexto histórico ou sócio-histórico em que o texto foi produzido, para que ele possa, então, depreender dali, ou de todo esse contexto, os sentidos recebidos desse texto. Vou dar um exemplo. Se o irmão está lendo uma notícia de jornal, qualquer que seja ela, se você lê uma notícia de jornal, por exemplo, fabricada por determinado veículo, então suponhamos que você ouça a notícia na Rede Bandeirantes, ou no jornal Folha de São Paulo, e ao mesmo tempo você vai ouvir ou ler aquela notícia noutro veículo, como, por exemplo, a Rede Globo de televisão, ou a revista Isto É, ou a revista Veja, por exemplo. Significa dizer que estes lugares onde as notícias são veiculadas interferem na maneira como tanto aquele que escreveu o texto, que produziu o texto, quanto aquele que lê o texto, eles têm interpretações distintas. Por quê? Porque o lugar onde o texto é colocado já diz muito a respeito de quem é o autor e de quem é o texto. Pensando no aspecto bíblico, por exemplo, se você lê um texto, uma carta endereçada a judeus, então, obviamente, a escolha de palavras, o léxico, o vocabulário, os exemplos, serão muito mais aproximados da cultura, ou disto que eles chamaram de contexto sócio-histórico, dos judeus do que, por exemplo, dos gregos. Mas, ao contrário, se eu estou lidando com uma carta escrita aos gregos, então, da mesma forma, eu terei exemplos mais próximos da cultura grega, tanto a escolha de palavras, quanto os exemplos, etc. Então, é isso que o Greimas e o Cortez estão dizendo, que a hermenêutica deve dar ao intérprete, ao hermeneuta, a capacidade de olhar para um texto, seja ele filosófico ou religioso, esta capacidade de ler os aspectos extralinguísticos. Isso está ali na quarta linha. Dados extralinguísticos discursivos. Então, há coisas que não estão propriamente no texto, mas estão no contexto, que devem ser consideradas na interpretação dos textos, no caso do Greimas e do Cortez, textos filosóficos e religiosos. Então, não se pode interpretar qualquer que seja o texto sem considerar antes o seu lugar. Os teóricos muito ligados ao marxismo, que foram aqueles que produziram uma escola da linguística chamada análise do discurso, eles diziam ou chamavam isso de condições de produção, ou seja, todo texto ele tem uma condição de produção, ele foi produzido em determinadas condições. Então, você só vai conseguir entender o significado desse texto se você entender qual foi a condição de produção desse texto. Por que esse texto foi produzido? Quem foi o autor desse texto? Qual a razão de ele escrever desta forma? Por que ele escolheu tais palavras e não outras? Por que ele veiculou este texto em determinado meio, em determinado veículo e não em outro? Então, tudo isso conta para que a gente possa interpretar corretamente. A diferença é que, nesse aspecto, a análise do discurso ela ajuda muito o intérprete. O que nós não concordamos com a análise do discurso, especialmente esta de linha marxista ou francesa, né, é a ideia que eles colocam, que eu vou falar daqui a pouquinho, mais à frente, de que o texto ele não tem um significado nele próprio, de que o texto depende muito mais do leitor do que do próprio texto. Então, eu dou ao texto o sentido que eu pretendo dar.
à medida que a minha necessidade encontra respostas no texto. Então, isso tem muito a ver, inclusive, com uma das muitas correntes teológicas que nós temos por aí. O liberalismo teológico, a neortodoxia teológica, basicamente se fundamentaram nessa ideia de que o texto bíblico não é um texto cujo sentido está nele mesmo, mas é um sentido que deve ser buscado fora do texto, ou seja, o texto ele só vai fazer sentido à medida que eu der sentido a ele, né? E conta-se uma história muito interessante de Carlos Drummond de Andrade. Ele foi dar uma entrevista certa vez daquele poema muito bonito, né, da pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E aí o entrevistador disse que esta pedra poderia significar os obstáculos da vida, as angústias, as dificuldades, todas as coisas que nós transpomos, né? E aí perguntaram para o Drummond sobre isso, né? O que significava aquela pedra. E ele riu mineiramente e disse: não, eu pensei só numa pedra mesmo, né? Pensei numa pedra, caminhando, ela estava ali no meu caminho, né? Então, veja como que o sentido do texto ele pode ser modificado de acordo com a pretensão do leitor. Quanto a isso, nós reformados não concordamos. Nós entendemos que a Escritura, por exemplo, né, que é um texto inspirado por Deus, que nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso, ela tem um sentido próprio. Então, o sentido da Escritura não é um teólogo que produz, não depende da interpretação humana, mas depende de uma outra coisa, que é o que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Muito bem. Também, além dessa hermenêutica filosófica e religiosa, nós temos agora a hermenêutica teológica. E eu estou chamando de hermenêutica teológica porque eu peguei aqui 3 autores, né, que são teólogos, o Walter Kaiser e o Moisés Silva, de uma obra Princípios de Hermenêutica Bíblica, o Louis Berkhof, que é um teólogo, na sua teologia sistemática, e o Virkler, que também é um autor de introdução à hermenêutica. E as definições que eles dão para a hermenêutica são as seguintes, né? O Kaiser e o Silva dizem que a hermenêutica é um estudo de princípios e métodos de interpretação. Princípios e métodos. Então, princípios são aquelas verdades que norteiam o modo como nós devemos interpretar a Escritura. E métodos são as ferramentas, né? O que nós devemos usar como ferramenta na interpretação da Escritura. Louis Berkhof, então, define como a ciência. Se é uma ciência, portanto, tem método, toda ciência tem método, né? A ciência ela é pautada no chamado método científico, então há um instrumental, né, que nós devemos seguir, que nos ensina os princípios, leis e métodos. Então, há princípios, que é tudo aquilo que norteia, existem leis que nós não vamos abrir mão destas leis, né? Por exemplo, quanto à inspiração da Escritura. Então, esta é uma norma instituída pelo próprio Deus, então não há como quebrar esta norma, porque se nós quebrarmos a norma da inspiração, nós modificamos a maneira de interpretar a Bíblia, e os métodos, que são as ferramentas, são os instrumentos, né, os caminhos. E o Virkler diz, então, o seguinte, seguindo o Berkhof, né, ele define também como uma ciência, mas ele acrescenta arte de interpretação. E por que arte? Porque a palavra arte, na sua origem, ela significa técnica, a palavra tekné, que é a ideia de que você tem de fato, ferramentas. Então, você tem métodos e você tem uma maneira de fazer, né? O artista, por exemplo, ele tem toda uma estrutura instrumental para construir sua arte. Se o indivíduo, por exemplo, vai compor uma música, ele precisa seguir toda uma estrutura, não é? Uma estrutura harmônica, seguindo a própria harmonia, a condução dos compassos, das pausas, etc. Não é? Se uma pessoa vai, por exemplo, fazer uma escultura, do mesmo modo, ele tem que seguir alguns critérios específicos. Então, é isso que nós chamamos de arte. Não é essa ideia de arte que nós temos hoje, esta ideia abstrata, né? Mas uma ideia de técnica. Então, a hermenêutica, ela exige técnica, ela exige instrumental, ela exige método. Não é simplesmente a pessoa abrir a Bíblia e dizer, o Espírito me falou, não é?
muito embora nós vamos ver que a iluminação do Espírito é fundamental, mas o que nós queremos dizer é que, para que haja uma boa interpretação e uma interpretação correta das Escrituras, será necessário, sim, uma abordagem metodológica, com princípios, leis, regras e um instrumento que vão nortear esta nossa pesquisa. Na hermenêutica bíblica, nós temos aí o seguinte: no campo da hermenêutica bíblica, normalmente os estudiosos a dividem em duas subáreas, ou subcategorias, geral e especial. Então, o que são essas áreas da hermenêutica bíblica? A geral é a que trata do estudo do texto bíblico inteiro, ou seja, muito mais focado naquelas questões gerais das Escrituras. Por exemplo, as análises histórico-culturais, que têm a ver com o ambiente histórico e cultural da época, né? Por que Davi escreveu o Salmo 23 falando de pastoreio, por exemplo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, o que aquele exemplo, né, de pastoreio, como que ele cabia na mente daquelas pessoas? Porque, naturalmente, era uma sociedade voltada para o pastoreio literal, de ovelhas literais, de animais, pastores com seus rebanhos. Então, para os ouvidos daquela época, falar de pastores de ovelhas era uma coisa, é como nós falássemos hoje, por exemplo, de pão francês no café da manhã, né? Era algo extremamente corriqueiro, comum, normal para as pessoas. Não havia uma necessidade de uma interpretação tão sofisticada, porque era um exemplo muito próximo daquelas pessoas, né? Então, isso é contexto histórico-cultural. Léxico-sintática, isso tem a ver com a gramática do texto. Léxico são as palavras, vocabulário. Sintática, né, ou sintaxe, tem a ver com o arranjo dessas palavras. Então, por que João, por exemplo, escolheu a palavra logos para dar significado a esse logos como sendo o Jesus, o Messias encarnado? Por que logos? Porque o grego daquela época entendia logos como uma narrativa, como história, como uma palavra. Então, a história da redenção, ou a narrativa da redenção, é Cristo. Cristo é a razão de toda a história, a razão de toda a narrativa. Então, esta palavra, essa narrativa do Antigo Testamento, agora se fez carne, se tornou gente. Não está só no campo histórico, está no campo factual, uma pessoa. Essa pessoa se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória, graça, verdade. Nele nós vimos a glória do Pai. Por que Paulo usa a palavra gnose, lá, especialmente em Colossenses, por exemplo, para falar sobre conhecimento? Porque gnose era uma ideia muito próxima dos gnósticos ou dos pré-gnósticos, né? Porque não havia ainda gnósticos naquela época, mas eles estavam já começando a estruturar seu pensamento. Tanto Paulo quanto João, também lá na sua primeira carta, especialmente, tratam deles, né? Por que eles usam a palavra gnose? Ora, porque era uma palavra comum da época, desta filosofia. Então, isso é léxico sintático, não é? Quer dizer, os escritores bíblicos, eles usaram palavras de sua época, que as pessoas da sua época podiam entender, podiam analisar. Contextual, não é? Que tem a ver com todo o ambiente político, econômico, social, etc., e teológico. Qual era a teologia da época? E teologia, meus irmãos, é o quê? É o que se fala sobre Deus. Então, sempre houve teologia, né? A teologia existe desde que o mundo existe. Porque desde quando Adão, homem, quis entender quem era Deus, interpretar Deus, conhecer Deus, ali ele já estava fazendo a sua teologia. Claro que não uma teologia acadêmica, estruturada como nós temos, né? Teologia sistemática, teologia bíblica, não havia essa sistematização, mas havia uma tentativa de os homens compreenderem quem são os deuses, né? Por isso, por exemplo, as mitologias, né, de vários lugares, as mitologias gregas, nórdicas, etc., eram formas das pessoas descreverem a sua compreensão sobre Deus. Então, são formas de teologias, né? Formas ou maneiras de se entender a relação com Deus. Então, quando nós falamos de teologia, nós estamos falando só
da teologia cristã. Nós estamos falando de todo tipo de teologia. Obviamente, para nós, as outras teologias são falsas, né? Mas é uma maneira de o homem compreender quem é Deus, né? Compreender o ser de Deus, ou divino, né? A divindade. E a hermenêutica especial, né? Ela se ocupa muito mais com as regras que têm a ver com os gêneros textuais específicos. Por exemplo, parábolas, leis, cartas. Então, você interpretar Levítico, por exemplo, que é um texto totalmente de lei, é uma legislação, é bem diferente de você interpretar, por exemplo, uma carta, como, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon, né? Eu vou tentar dar um exemplo. É como se você abrisse o Código Penal brasileiro, não é? Como se você abrisse o Código Penal ou a Constituição. Você pega a Constituição, abre a Constituição e lê. Isso é Levítico. Ou então você abre o seu e-mail ou o seu WhatsApp para ler a mensagem que alguém mandou para você. Isso é uma carta. É mais ou menos essa a distância, né? Uma coisa é uma coisa. O texto de lei tem todo um formato, todo um objetivo, visava um propósito específico. O texto, que é um texto de carta ou epistolar, também tem a sua diferença específica. As parábolas também, né? Porque parábola, o que é uma parábola? A parábola é uma história contada por alguém para que, por meio desta história contada, as pessoas reais encontrem conexões com as suas próprias vidas. Por exemplo, Natã, quando disse para Davi assim, olha, tem um rei, uma pessoa lá, um dono de uma propriedade, veio uma pessoa e matou a cordeirinha e tal, né? Aquilo ali é uma parábola. Davi imediatamente falou, não, tem que matar esse homem. Ou seja, Davi, real, se associou à história, com a personagem da história. É mais ou menos quando nós assistimos a um filme e nós nos identificamos com as personagens do filme. Já aconteceu isso com os irmãos, eu tenho certeza. Às vezes você assiste um filme, uma coisa assim, e você fica com raiva da personagem, não é? Porque a personagem, ela toca em você e você se identifica. Ou então você fica alegre com a vitória daquela personagem que você estava torcendo por ela. Então, essas reações de identificação. A parábola serve para isso, para conectar a história ao mundo real. Então, se você interpreta uma parábola como um texto de lei, você está errado, são coisas distintas. Existem maneiras diferentes de você interpretar uma coisa e de você interpretar outra. Provérbios, o que são provérbios? Provérbios são ditos de sabedoria. E o que são ditos de sabedoria? São orientações, conselhos, bons conselhos, que nós ouvimos ou não. Conselho é assim, não é? Você ouve ou não. Então, Salomão diz lá, olha, meu filho, não seja fiador, porque quando você for fiador, você vai ficar preso à pessoa para quem você deu o nome. Então, você ouve ou não. Não é necessariamente pecado você ser fiador de uma pessoa. Ah, eu estou precisando de um fiador, que eu vou alugar uma casa, eu estou precisando de um fiador. É pecado você ser fiador daquele irmão? Não, não é pecado. Mas lembre-se o seguinte, que à medida que você assina o seu nome lá como fiador, lembra de Salomão, você está preso à pessoa. Se ela não pagar, é você que vai pagar. Aí um belo dia, chega lá na sua casa, o indivíduo não pagou a conta, não é? E você vai ter que pagar a conta, porque você deu o seu nome. Então é isso, são conselhos, não é? Então, Provérbios é diferente das parábolas, que são diferentes das cartas, que são diferentes dos textos de lei, tá certo? Que são diferentes dos textos histórico-narrativos, como Atos, por exemplo. O texto de Atos é uma narração, é uma história. Lucas está contando. É como se você abrisse o livro de história do Brasil, por exemplo, e lesse. Ali no ano tal, fulano chegou e tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Lucas está narrando como que as coisas aconteceram. Ah, pastor, então, a gente não vai obedecer o que Lucas falou em Atos? A gente não vai obedecer o que Provérbios está falando, Salomão, porque são... Não, não é isso, né? O que nós extraímos
destes diversos gêneros, os princípios. E eu vou falar disso daqui a pouquinho. Muito bem. E também eu queria falar com os irmãos. Pode passar aí, por favor, Caio? Isso. Eu quero falar com os irmãos também sobre a reforma como um movimento hermenêutico. A reforma protestante do século XVI tentou resgatar os princípios elementares que a alegorização havia deteriorado. O que é a alegorização? A alegoria é uma maneira de você interpretar o texto bíblico. E o que é a alegoria? A alegoria é você associar uma coisa a outra de maneira direta. Por exemplo, você pega eu vou citar aqui uma alegoria muito famosa, né? Elaborada, inclusive, por Agostinho, o Agostinho de Hipona, né? Agostinho, na parábola do bom samaritano, ele cria essa alegoria. Então, ele diz, por exemplo, que a hospedaria onde o rapaz que estava à beira do caminho ficou é a igreja. E ele diz, é a igreja. Né? Ou seja, quando você associa literalmente uma coisa a outra, você está fazendo uma associação direta. Isto é uma alegoria. Existem alegorias possíveis. Por exemplo, Jesus falou que a semente jogada ao solo é a palavra, certo? Isso é alegoria. Ele estava explicando aos discípulos o significado da parábola do semeador, correto? Quando ele explica a parábola do semeador, ele cria uma alegoria, ele associa uma coisa a outra. Agora, o grande problema é que, na Idade Média, teólogos, especialmente católicos, estavam pegando os textos bíblicos e criando alegorias, associando termos bíblicos a coisas no mundo de maneira direta, sem a devida interpretação contextual, histórica, lexossintática, aquelas coisas que a gente viu no slide anterior. Então, isso estava trazendo um problema grande, porque as pessoas estavam pegando a Bíblia e criando teologias a partir de textos bíblicos que não queriam dizer o que as pessoas estavam produzindo. Os textos bíblicos eram outras coisas, mas eles estavam usando os textos para afirmar categoricamente, de maneira direta, certos conceitos, né? Então, por exemplo, há um texto lá em Apocalipse que diz que haverá no céu meia hora de silêncio. Aí alguém brincou dizendo o seguinte, bom, então certamente não haverá mulheres no céu, né? Pode rir, é para rir mesmo, né? É brincadeira, claro. Mas a alegoria é mais ou menos isso. É você pegar um texto e dizer assim, bom, então, se é assim, tal coisa é. Se, então. Nós não somos alegóricos, a menos naqueles textos que são alegóricos. O que a reforma fez? Diante dessa alegorização exagerada, né, a reforma protestante, então, diz o texto, foi em muitos sentidos um movimento hermenêutico. Por quê? Porque lembra daquele tema que nós sustentamos, sola escritura? Então, este foi um dos lemas anunciados pela reforma. Por quê? Porque o que a reforma queria, como está aí na quarta linha da projeção, o aspecto mais importante foi exatamente o papel e a posição que a Escritura Sagrada readquiriu com os reformadores. O que Lutero, Zwinglio e tantos outros, né, John Hus, os pré-reformadores, até chegar em Calvino e depois pós-Calvino, depois com os puritanos e etc., foi exatamente trazer a igreja para a palavra de Deus. Fugir da tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, que afirmava que a Bíblia dependia da autenticação da igreja para ter sua autoridade, e os reformadores disseram, não, a Bíblia não depende da igreja, não depende de concílio, não depende de autoridade humana. A Bíblia é inspirada por Deus e ela sozinha cumpre o papel designado por Deus. Nós não precisamos de intérpretes. E aí isso gerou um conflito muito grande.
Isso gerou um conflito muito grande, porque agora, com o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, a Bíblia espalhada nas mãos das pessoas, por isso Lutero traduziu, não é, o Novo Testamento para o alemão, com este objetivo de que a Bíblia pudesse ser espalhada nas mãos de todo mundo. Agora as pessoas podiam ler as Escrituras. E quando elas podiam ler as Escrituras, elas não dependiam mais da interpretação institucional de uma igreja, elas começaram a descobrir coisas. Por isso, alguns católicos romanos, inclusive, nos acusam, acusam os reformados ou a reforma protestante de criar as diversas denominações. Não sei se vocês já ouviram isso por aí, mas há quem diga que a reforma foi culpada desta fragmentação do cristianismo, porque a reforma ela produziu essa possibilidade de fato, pessoas usarem a Bíblia agora de maneira autônoma. Agora, obviamente, isso foi um erro, essa ideia, essa compreensão, porque sempre os reformadores estavam fundamentados na perspectiva bíblica de se prevenirem de uma interpretação individual. Eles nunca disseram assim, olha, Calvino interpretou assim e por isso é verdade. Não. Toda interpretação individual deveria ser autenticada por um concílio. Mas veja, este concílio não é um concílio como a Igreja Católica Apostólica Romana queria. Porque o que a Igreja Apostólica Romana fez foi colocar a interpretação da Igreja no mesmo nível ou até mesmo acima do que a própria palavra dizia. Então, se a Igreja interpretasse daquela maneira, assim seria. Os reformadores disseram, não, nós temos sim concílios que vão chegar a interpretações ou a conceitos das Escrituras, mas nós vamos deixar a Escritura falar. Não é a nossa tradição, não é um teólogo de preferência. E aí nós nos lembramos, por exemplo, de Atos 15, quando houve o concílio ali, porque alguns pensavam que poderia exigir a circuncisão dos gentios, outros diziam que não, e aí nós tivemos ali Pedro, Paulo, Tiago, conversando sobre isso naquele concílio, para que pudessem definir uma matéria. Então, os concílios começaram a se reunir para definir os problemas, as dúvidas, mas sempre com base nas Escrituras Sagradas. E por isso mesmo, a própria confissão, ou as confissões, e aqui, por exemplo, eu tenho a Confissão de Fé de Westminster, que é de 1548, afirmou o seguinte, que a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. E depois diz aí embaixo, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas, repare o termo generalizante, todo o conselho concernente a todas as coisas necessárias, tudo que é necessário. A Bíblia fala de tudo? Claro que não. Mas a Bíblia fala de tudo o que é necessário. Necessário para quê? Para a glória de Deus e para a nossa salvação, para a nossa fé, para a nossa vida. Estas coisas ou são expressamente declaradas na Escritura, claramente, por exemplo, não matarás, não adulterarás, isto é claro. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. São declarações claras. Ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Por exemplo, não há um mandamento, não fume. Mas, obviamente, se você sabe dos males que o cigarro causa para você, o seu corpo, você vai fazer o quê? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Você vai evitar o fumo. Então, isso não está claramente expresso, mas pode ser logicamente deduzido. Correto? A Escritura, portanto, nada se acrescentará, em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, e aqui combatendo as ideias do pentecostalismo, ou do pentecostismo, como diria certo pastor,
nem das tradições dos homens, quer dizer, as tradições especialmente ligadas ao catolicismo. Também a Confissão Belga, que é posterior, 1561, século XVI também, diz lá, a Confissão Belga foi escrita por um irmão, Guy de Debré, né? Guy de Debré nasceu no sul da Holanda, ele foi aluno de João Calvino, e ele escreveu a Confissão Belga, né? Uma confissão que é utilizada nos países que usam as três formas de unidade, a Alemanha, a Holanda, né? Os países mais ligados ali, não usam o Westminster, mas usam as confissões belga, Heidelberg, né, que são as confissões alemãs e holandesas. Então, Guy de Debré, aí, aluno de Calvino, escreveu o seguinte: recebemos todos estes livros, e somente estes, como sagrados e canônicos, para regular, fundamentar e confirmar a nossa fé. Acreditamos, sem dúvida nenhuma, em tudo que eles contêm, não tanto porque a Igreja aceita e reconhece esses livros como canônicos, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nossos corações que eles vêm de Deus, como eles mesmos provam. Veja, a própria Escritura prova que ela é palavra de Deus, pois até os cegos podem sentir que as coisas preditas neles, nestes livros, se cumprem. E aí os vários textos bíblicos que demonstram esta afirmação. Eu trouxe aqui, irmãos, uma imagem apenas para causar um pouco de percepção nos irmãos. Este irmão que está sendo aí martirizado é o Guy de Debré, este irmão que nós acabamos de ler o texto dele. Ele foi perseguido pelos valdenses na época e foi morto. Portanto, não era fácil sustentar as Escrituras Sagradas, ou sola Escritura. Eu fiz questão de trazer isso para mostrar para os irmãos que hoje nós estamos num lugar, numa condição, num país, talvez, em que parece não ter muito problema para nós nesse sentido. Pelo menos por enquanto. Embora nós já estejamos sentindo reflexos do que significa ser bíblico nas nossas pregações, nos nossos ensinos. Mas naquela época ainda era muito pior. Irmãos nossos literalmente morriam, como é o caso do Guy de Debré, que é esse irmão que aparece aí pendurado, né, dependurado, e sendo martirizado pelos valdenses numa guerra, numa disputa, né, entre aqueles que defendiam uma doutrina ainda católica e aqueles que eram chamados de protestantes. Muitos dos nossos irmãos morreram nesta época, simplesmente pelo fato de que defendiam a palavra de Deus como sendo única regra de fé e de prática, e tiravam da sua doutrina ou da sua teologia a ideia de que havia sobre a igreja uma liderança humana, como, por exemplo, o Papa de Roma. Então, os nossos irmãos, inclusive o próprio Calvino, chegou a fugir, certa vez, né, da França, em razão desta perseguição, quase foi morto, certa vez, e muitos dos nossos irmãos outros também morreram por causa desta defesa da verdade. Mas vamos ver o que nós viemos, de fato, fazer aqui nesta noite. Então, quais são os princípios elaborados pelo reformador, pelo pastor João Calvino? Calvino nasce, meus irmãos, em 1509, em Noyon, na França, 1509. Portanto, tanto Westminster, que é 1548, quanto Confissão Belga, 1561, já são posteriores a Calvino. Alguns desses irmãos, Calvino escreveu as Institutas com 26 anos de idade. Naturalmente, não é como hoje, que as pessoas podem baixar o texto imediatamente e lê-lo. Naquela época não eram tantas as formas de divulgação, mas os reformadores, e claro, a providência de Deus, permitiu que muitos irmãos pudessem, inclusive com o advento, né, da gráfica, do Gutenberg, como os irmãos sabem, que imprimiu a Bíblia, né, com o advento da imprensa, naturalmente isso se tornou ainda mais volumoso, e Deus, pela sua santa providência, permitiu que naquele período, então, houvesse uma disseminação maior do que antes destes textos, dessas ideias, e foi realmente um verdadeiro fervilhar, né, dessa compreensão
reformada, especialmente pela Europa. Deus é bom e, por isso, de fato, Ele providenciou, né, que essa estrutura toda, esse mecanismo histórico-social pudesse corroborar com a expansão da reforma. Eu vou ler apenas aqui um trecho, que é de um artigo que eu produzi em 2021. E aqui eu digo o seguinte: João Calvino foi um reformador de segunda geração. Calvino nasceu 10 de julho de 1509 em Noyon, numa cidade da França. Filho de Gérard Calvin, assistente administrativo do bispo de Noyon, e Jeanne Lefranc, filha de um dono de hospedaria. E, conforme Timothy George, uma mulher bonita e piedosa. Provavelmente por intermédio de Gérard Calvin, que era o seu pai, Calvino tinha boas relações com a aristocracia francesa da época. Embora não fosse aristocrata de linhagem, o era por influência. Ainda criança, com 12 anos, recebeu do bispo de Noyon um benefício. Este benefício garantia a entrada de Calvino nas ordens menores e o levava ao relacionamento com tarefas eclesiásticas, o que o fez clérigo e o habilitou para receber a tonsura. Era uma espécie de bolsa de estudos que garantiu a Calvino a continuidade de seus estudos. Em 1523, agosto de 1523, Calvino foi para Paris, matriculou-se no Colégio de Marc, dedicou-se à gramática e à sintaxe latinas. Seu mestre foi o iluminista Marturin Cordier, ou Cordérius, né, em latim, um dos maiores mestres de latim da época, cuja gramática latina ainda estava em uso no século XIX. Grande foi a influência de Cordier na vida de Calvino, que levou Calvino a dedicar o seu comentário da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses a ele. Posteriormente, Cordier tornou-se professor de latim na Academia de Genebra, a convite de Calvino, cargo que exerceu até sua morte aos 85 anos, em 8 de setembro de 1564, mesmo ano, inclusive, da morte de Calvino. João Calvino logo se transferiu para o Colégio de Montaigu, fundado em 1314, por Gilles Asselin, bispo de Rouen, e transformou-se em 1483 numa congregação rígida pela disciplina pedagógica e religiosa. Depois, aqui, algumas influências, né? Por exemplo, Erasmo de Roterdã passou por esse colégio, Inácio de Loyola, Nicolas Durand de Villegagnon. Villegagnon veio para o Brasil, ele foi conde aqui no Brasil, e Villegagnon, curiosamente, ele traiu a causa calvinista, a causa protestante, e se tornou parceiro do imperador português, católico, e lá na ilha de Villegagnon, hoje no Rio de Janeiro, no forte de Villegagnon, ele mandou matar 3 calvinistas, 4, um deles fugiu, mandou matar, um deles não estava doente, não foi, 2 deles passaram por essa situação, e inclusive eles escreveram uma confissão de fé chamada Confissão de Fé da Guanabara. Essa Confissão de Fé na Guanabara é o resultado desses irmãos calvinistas que estavam no Brasil, que foram traídos por esse Nicolas Durand de Villegagnon, ali na Baía de Guanabara, né, na época da França Antártica, aqui no Brasil. Isso foi em 1500 e alguma coisa. Villegagnon morreu em 1571, né, então foi bem logo nesse período, na primeira fase do descobrimento do Brasil. Só para concluir aqui essa parte, irmãos, Calvino foi, sem dúvida, o teólogo de maior expressividade e importância do movimento reformado, apesar de ser de segunda geração. O professor Alistair McGrath admite, né, numa das suas obras, ele diz que essa relevância de Calvino tem a ver com a consolidação e com a expansão do movimento reformado produzida por ele, especialmente por meio das institutas, nesse período de 1536 a 64, que foi o ano da sua morte. Então, nós vamos ver agora alguns princípios, né? Como que Calvino, então, ele via as Escrituras Sagradas. O primeiro princípio que eu cito aí é o princípio sensus divinitatis ou semes religionis. São 2 expressões latinas. Sensus é sentido da divindade, ou senso da divindade, ou percepção da divindade, e semes religionis, que é semente da religião. Na visão calvinista, a verdadeira religião, ela, de fato, parte de Deus e não do homem.
Então, Calvino entendia que a religião é algo instintiva no ser humano. Deus implantou no homem, no coração do homem, isso que ele chama de senso da divindade. Naturalmente, o homem ele é inclinado ao sagrado, ele é inclinado à divindade. O homem, portanto, buscará Deus sempre. Ele sempre buscará uma revelação. Então, a religião não é, por exemplo, para Calvino, algo produzido pelo ser humano, como, por exemplo, Karl Marx chegou a dizer que era uma fábrica, uma fábrica que o homem criou para justificar este desconhecimento que o homem tinha pelas coisas que ele ainda não conhecia, esse medo do futuro, como diria Nietzsche, que o homem tem. Então, por isso, o homem cria a religião para produzir um Deus para responder. Não, Calvino entendia que a religião é uma consciência natural do homem, do ser humano, e essa religião ela é sempre direcionada para a existência de um Deus. Então, não há ninguém que seja ateu, não há ateísmo verdadeiro. Até mesmo o ateísmo é, para Calvino, uma forma idólatra. Calvino chama o ateísmo de idolatria, porque o ateísmo é uma maneira de negar o verdadeiro Deus e produzir uma falsa ideia a respeito deste Deus. Então, nisso, deixe-me voltar aqui ao meu slide. Nesse senso da divindade, então, ou da semente da religião, pode voltar lá, por favor, Caio? Isso, obrigado. Diz aí o seguinte, nas Institutas, logo na primeira parte, ontem o reverendo Felipe explicou aos irmãos que esta numeração aqui embaixo, Institutas 111, se refere ao volume, ao capítulo e ao tópico, ou parágrafo, Então, vejam que é exatamente a primeira parte, o primeiro volume, primeiro capítulo, primeiro parágrafo das Institutas, que é quando Calvino trata do conhecimento de Deus e de nós mesmos. A ideia de Calvino é que só é possível entender o homem a partir de Deus. Então, não existe uma antropologia humana criada pelo homem. A antropologia ela precisa ser divina, bíblica. É Deus quem mostra ao homem quem é o homem. Então, ele diz aí o seguinte, ninguém pode sequer mirar a si próprio, olhar para si próprio, sem imediatamente volver o pensamento à contemplação de Deus. Não há como você olhar para você, estudar o homem sem conhecer quem Deus é, em quem vive e se move. Aquele texto de Atos, Paulo, nele nos movemos, existimos, que é um texto, inclusive, de poetas gregos. Por isso, longe está de obscuro o fato de que os dotes com que somos prodigamente investidos, aquilo que Deus nos dá de maneira prodigiosa, de modo algum provém de nós mesmos. Tudo que nós temos, todo o bem que nós temos, não vem de nós. Todos os talentos, toda a nossa estrutura, inteligência, afeto, etc., não vem de nós. Mais ainda, nem é nossa própria existência. Na verdade, outra coisa senão subsistência no Deus único. Então, o homem não vive de si mesmo, nem para si mesmo. O homem, ele depende de Deus para tudo. E ele continua agora no capítulo 3, que existe na mente humana, e na verdade por disposição natural, certo senso da divindade. Consideramos como além de qualquer dúvida. Então, há no ser humano esse senso da divindade. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto de ignorância, dizer, eu não conheço, eu não sei quem Deus é, Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade. Deus mesmo colocou no coração do homem esse sentido, essa percepção da divindade, da qual, renovando constantemente a lembrança, por isso os seres humanos não conseguem fugir da existência de Deus, por mais que eles tentem, eles estão sempre esbarrando na ideia religiosa, sempre. Por isso que o ateísmo, por exemplo, é uma coisa engraçada, porque o ateu, ele não suporta conviver com a existência de Deus, então ele quer a todo custo provar que Deus não existe. Mas ele está esbarrando em Deus, porque, quer dizer, o grande antagonista dele é Deus. Deus está contra ele, e por isso ele quer se forçar a ver um não-Deus. Calvino está dizendo isso é impossível, porque Deus renova na mente humana essa lembrança sempre. De quando em quando,
Deus instila novas gotas, de sorte que, como todos a uma reconhecem que Deus existe e é seu Criador, são, por seu próprio testemunho, também condenados. O homem, ele próprio é condenado, já que não só lhe rendem o culto devido, como deveriam adorar a Deus, mas ainda não consagram vida à sua vontade, que é exatamente o que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Tendo conhecimento de Deus, não adoraram como Deus, antes adoraram outras criaturas, colocaram a criatura no lugar de Deus. E ele continua neste mesmo capítulo 3. Como declara aquele pagão, esse pagão aqui ao qual ele se refere é Marcus Tullius Cícero. Marcus Tullius Cícero escreveu um livro que é Da Natureza dos Deuses. Esse livro não tem em português, só tem em inglês, né? É um livro interessante, é um livro que fala sobre exatamente como o ser humano ele depende dessa ideia de que existe um Deus. E aí ele cita aqui Cícero, e diz assim, como diz Cícero, né? Não há nenhuma nação tão bárbara, nenhum povo tão selvagem, no qual não esteja profundamente arraigada esta convicção: Deus existe. Todo mundo, em qualquer lugar que você for, você vai ter esta convicção: Deus, com D maiúsculo, existe. E mesmo aqueles que em outros aspectos da vida parecem diferir bem pouco dos seres brutos, ainda assim retêm certa semente, sempre certa semente de religião. Tão profundamente penetrou esta semente as mentes de todos os homens, que este pressuposto comum se apegou tão tenazmente às entranhas de todos. Portanto, como desde o princípio do mundo nenhuma região, nenhuma cidade, enfim, nenhuma casa tenha existido que pudesse prescindir da religião, há nisso uma tácita confissão de que no coração de todos jaz gravado o senso da divindade. Então, a ideia de Calvino, meus irmãos, é que, de fato, o homem, ele já foi criado por Deus com esta semente da religião, ou com esse senso da divindade, esta percepção do divino em si. E o que é que isso tem a ver com a interpretação das Escrituras? Ora, se nós precisamos conhecer o homem a partir de Deus, é somente nas Escrituras que nós saberemos quem o homem é. Portanto, o conhecimento escriturístico, ou o conhecimento da palavra de Deus, é mais do que simplesmente um conhecimento salvífico, mas é também, como nós veremos no tópico ao final, é também uma forma de Deus se revelar ao homem de modo a que o homem saiba acerca de si próprio e daquele que é o seu Criador. Então, eu concluo esse tópico dizendo o seguinte: Calvino reconhece que o homem foi criado por Deus, possuindo, portanto, uma essência, essa percepção da divindade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Imago Dei, que era o termo latino que os teólogos costumavam e costumam usar. Partindo desse pressuposto, então, Calvino entendia que nada estava fora dos planos divinos. Essa é a razão pela qual a religião não é fruto da invencionice humana, mas é reflexo daquilo que Deus mesmo implantou no coração por meio de sua imagem. A religião, portanto, é a fé aliada a sério temor de Deus, de modo que o temor não só em si contém reverência espontânea, mas ainda traz consigo a legítima adoração. Então, essa percepção da divindade que há no homem, esta semente da religião, esse desejo de se voltar para Deus, essa agonia que há no coração humano de encontrar um Deus, isso é o próprio Deus quem colocou no coração dos seres humanos, porque são eles criados à imagem e semelhança do Senhor. Portanto, o homem fica inquieto, como disse Agostinho, e ele não achará paz enquanto ele não descansar em Deus, na sua revelação, na voz de Deus. Enquanto ele não ouvir a voz de Deus, ele não encontrará paz. E é por isso, então, que as Escrituras serão necessárias e o único caminho para trazer ao homem este encontro com Deus. E Calvino, então, não via a Bíblia como um livro qualquer.
Calvino entendia as Escrituras como um livro que é a voz de Deus, que é de fato a palavra de Deus. E esta palavra é onde o homem pode encontrar o conhecimento de si mesmo, a partir do conhecimento do próprio Deus. E então, nós prosseguimos para o segundo tópico. E o segundo tópico é o lugar da Escritura. Então, para que a Escritura? Calvino diz aí no seu comentário a 2 Timóteo 3,15. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. Os irmãos conhecem o texto. Calvino diz o seguinte: toda a Escritura, ou seja, a totalidade da Escritura. O termo latino que os teólogos da época usavam é tota Scriptura. Então, não só sola Escritura, mas tota Escritura. Não somente a Escritura, mas toda a Escritura. Não é? Porque, por exemplo, na época do início da igreja cristã, alguns teólogos queriam arrancar algumas partes da Bíblia. Houve um teólogo, por exemplo, chamado Marcião, que ele sugeriu que os textos de Paulo não deveriam ser lidos, como as pessoas liam como textos inspirados, né? Então, os textos de Paulo foram questionados. Há teólogos liberais, ortodoxos, por exemplo, que questionam o lugar dos milagres na Bíblia, né? Então, Rudolf Bultmann, por exemplo, sugere que nós devemos tirar da Escritura tudo aquilo que é sobrenatural, os milagres, né? Nós devemos, então, tirar os mitos, aquilo que ele chama de mito, demitificar a Escritura, né? Assim eram os liberais, assim são os liberais, né? São os neo-ortodoxos. O Calvino diz, não, totalidade da Escritura, embora não faça nenhuma diferença no sentido. Ele agora explica mais plenamente sua breve recomendação. Primeiro, aqui ele está falando de Paulo, né? Paulo agora explica mais plenamente sua breve recomendação. Primeiro, ele recomenda a Escritura por causa de sua autoridade. Toda a Escritura é útil. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E a seguir, por causa do benefício. Toda a Escritura é útil. Para asseverar sua autoridade, Paulo ensina que ela é inspirada, theopneustos, soprada por Deus. Porque se esse é o caso, então, se ela é soprada por Deus, fica além de toda e qualquer dúvida que os homens devem recebê-la com reverência, porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus como queriam os neo-ortodoxos e liberais, mas ela é a palavra de Deus. E continua Calvino dizendo, eis aqui o princípio que distingue nossa religião de todas as outras. Qual é o princípio? Sabemos que Deus nos falou e estamos plenamente convencidos de que os profetas não falaram de si próprios, mas que, como órgãos do Espírito Santo, é bonita essa expressão, né? Os profetas são órgãos do Espírito Santo. Quer dizer, Calvino dá essa ideia de corpo, né? É o órgão, ou seja, eles fazem parte de todo este corpo espiritual. Então, eles pronunciaram somente aquilo para o qual fora do céu comissionados a declarar. Os profetas não falaram nada deles mesmos, eles só falaram aquilo que foram comissionados a declarar. Todos quantos desejam beneficiar-se das Escrituras devem antes aceitar isso como um princípio estabelecido, a saber, que a lei e os profetas não são ensinos passados adiante ao bel prazer dos homens, ou produzidos pelas mentes humanas como sua fonte, mas foram ditados pelo Espírito Santo de Cristo. Então, não é uma produção humana, embora Deus tenha usado homens, mas ela tem a sua origem no Senhor. E agora, nas Institutas, no capítulo 6, ele diz, ora, visto que ele, Deus, via a mente de todos ser arrastada para cá e para lá, em agitação errática e instável, depois que elegeu os judeus para si por povo peculiar, cercou-os de sebes de todos os lados, para que não se extraviassem à maneira dos demais. Nem em vão nos retém ele, mediante o mesmo remédio, no puro conhecimento de si mesmo, pois, de outra sorte, bem depressa se diluíram até mesmo aqueles que, acima dos demais, parecem manter-se fiéis. Firmes. O que ele quis dizer aqui? Deus precisa nos cercar, porque se ele não nos cercar,
Nós vamos produzir, pelas nossas invencionices, pela nossa criatividade pecaminosa, coisas que não são próprias de Deus. Então Deus nos cerca, e Ele nos cerca como? Pela palavra. A palavra é a cerca que Deus coloca nas nossas vidas para que nós possamos andar, como diz aqui, no puro conhecimento de si mesmo, dele. Este é o remédio. A revelação da Escritura, portanto, é o remédio. E ele continua ainda dizendo: exatamente como se dá com pessoas idosas ou enfermas dos olhos e tatos, quantos sofram de visão embaçada, tantos, tá, irmãos? Tantos quantos, faltou um N aí, tantos quantos sofram de visão embaçada, se puseres diante delas, mesmo um vistoso volume, ainda que reconheça ser algo escrito, contudo, mal poderão ajuntar duas palavras. Ele está dizendo, olha, pessoas enfermas dos olhos, ou idosas, que talvez não tenham mais uma visão acurada, mesmo que você coloque diante delas um livro qualquer, elas não vão poder ler as palavras, porque elas precisam ser ajudadas. E aí diz, ajudadas, porém, pela interposição de lentes, em outras palavras, pelos óculos, por uma lupa, né? Elas vão ler de forma distinta. E aí eu grifei dizendo aí esse trecho. Assim também a Escritura, coletando-nos na mente conhecimento de Deus, que de outra sorte seria confuso, dissipada a escuridão, nos mostra em diáfana clareza o Deus verdadeiro. Uma vez que nós colocamos os óculos, que são as Escrituras Sagradas, Deus então nos mostra de uma maneira clara, transparente. Diáfana é transparência. Então é uma clareza transparente. Você conseguirá ver o Deus verdadeiro. Ainda no capítulo 6, diz Calvino, como sobejamente assim se evidencia, Deus proveu o subsídio da palavra a todos aqueles a quem quis, a qualquer tempo, instruir eficientemente, porque antevia ser pouco eficaz sua efígie impressa na formosíssima estrutura do universo. Repare, portanto, necessário se nos faz trilhar por esta reta vereda, as Escrituras, caso aspiremos com seriedade à genuína contemplação de Deus. Então, meus irmãos, o que Calvino faz nesse segundo ponto é, de fato, lançar as bases reformadas para admitir que a Escritura não é produto da mente humana, mas é revelação direta do próprio Deus. E lá embaixo, na quarta linha de baixo para cima, eu digo, as Escrituras são a regra de vida e única forma de o homem conhecer Deus. São os óculos por meio dos quais o homem consegue ver a realidade do mundo e, por consequência, a sua própria realidade. Em terceiro lugar, meus irmãos, vem agora o que Calvino diz ser fundamental para entendermos as Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, nós vimos, Deus criou o homem com o desejo de Deus. Mas o homem não encontrará repouso enquanto não for até Deus. Como o homem vai até Deus? Na Escritura. O lugar da Escritura é o lugar onde se encontra Deus. Mas quando o homem vai até a Escritura, ele não conseguirá interpretar a Escritura sozinho. Ele precisará do Espírito Santo. Por isso Calvino diz que o testemunho do Espírito Santo é necessário. Sem ele é impossível que nós compreendamos a Escritura. E por isso ele diz aí no capítulo 7, a credibilidade da doutrina não se firma antes que ela nos persuada, além de toda dúvida, de que seu autor é Deus. Portanto, não há doutrina verdadeira se o autor desta doutrina não for Deus. Esta é a grande questão que nós devemos nos perguntar quando ouvirmos falar de doutrinas. Qual é a doutrina que se ensina na sua igreja? Tal. Esta doutrina pode ser sustentada pela Bíblia? Pode, então ela é do Senhor. Não pode, então ela tem que ser rechaçada porque não é do Senhor. Daí, a suprema prova da Escritura se estabelece reiteradamente da pessoa de Deus falando nela. A pessoa de Deus é o Espírito. Então eu respondo, diz Calvino, que o testemunho do Espírito é superior a toda razão. Não importa se tenha sido o próprio Calvino que falou, não importa se tenha sido o Papa, se tenha sido um teólogo
Bavinck, se tenha sido pastor A ou B, o que importa é que a Escritura fale. É isso que Calvino está dizendo. O Espírito é superior a toda razão. Porque não adianta uma pessoa pensar e entender da Escritura se ela não antes tiver sobre si o domínio do Espírito Santo. Assim como só Deus é idônea testemunha de si mesmo em sua palavra, assim também a palavra não logrará fé nos corações humanos antes que seja neles selada pelo testemunho interior do Espírito. Irmãos, isso é muito sério. O Calvino está dizendo o seguinte: não adianta, o pastor pode pregar com toda a sua habilidade, o pastor pode trazer a melhor pregação que você já ouviu na sua vida, com todos os argumentos, com toda a habilidade. Se não for o Espírito Santo de Cristo, esta pessoa não entenderá o chamado do Evangelho. Por isso, muitos rejeitaram a própria pregação de Jesus Cristo. O problema não era o pregador. Cristo pregava as pessoas e as pessoas não se convertiam, porque para o entendimento da Escritura é necessário haver o testemunho interno do Espírito Santo. E é o que Calvino então diz: é necessário que o mesmo Espírito que falou pela boca dos profetas penetre em nosso coração, para que nos persuada de que eles proclamaram fielmente o que lhes fora divinamente ordenado. E aí nas Institutas, também no capítulo 7, ele vai dizer, lá no finalzinho, a quarta linha de baixo para cima, ele diz: pois ainda que, e sua própria majestade evoque espontaneamente reverência para si, todavia por fim nos afeta seriamente, visto que nos foi selada no coração por meio do Espírito. Então, esta autenticação das Escrituras só poderá existir com o auxílio do Espírito Santo. Portanto, iluminados por seu poder, já não cremos que a Escritura procede de Deus por nosso próprio juízo. Não somos nós que dizemos isso, ou pelo juízo de outros. Não é o Papa que diz isso. Ao contrário, com a máxima certeza, não menos se contemplássemos nela a majestade do próprio Deus, concluímos, acima do juízo humano, que ela, as Escrituras, nos emanou diretamente da boca de Deus, por meio do ministério humano. Sim, foram homens santos, inspirados pelo Espírito. E a Confissão de Fé de Westminster, então, tratando disso, da necessidade do Espírito Santo, afirma que é necessária a iluminação do Espírito Santo para que compreendamos as Escrituras. O parágrafo 5º diz: a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Pela palavra e com a palavra. O Espírito Santo não fala, meus irmãos, fora da palavra. Por isso nós reformados não cremos em novas revelações do Espírito, porque o Espírito Santo fala pela palavra e com a palavra. Ele não fala fora da palavra. O Espírito não pode ordenar algo que não esteja na palavra. E por último lugar, meus irmãos, com a paciência de vocês, quarto tópico, quarto ponto é o que Calvino chamou, então, o que os teólogos chamaram, na verdade Calvino não usa esta expressão com dessa forma, mas o que nós chamamos de graça comum. Esse é o quarto princípio, então, que nós relacionamos neste trabalho, o princípio da graça comum. O que é isso? Com este princípio da graça, Calvino estabelece que todos os homens têm a compreensão da divindade, como nós vimos, a semente da religião, o senso da divindade, porque todos os homens foram criados por Deus. Então, todo ser humano sabe, no fundo, que a verdade existe, que Deus existe. O problema é que o pecado distorce essa realidade. Então, o que Deus faz? Deus providencia a sua palavra e, por meio desta graça comum, que é fruto da providência de Deus sobre os homens, Deus então faz com que essa palavra possa de fato ser pregada, anunciada,
Deus faz, por exemplo, com que Gutenberg invente a imprensa e, por meio da imprensa, a Bíblia seja impressa e a Bíblia seja o livro até hoje mais vendido em todo o mundo. Deus faz com que pregadores se levantem de tempos em tempos para anunciarem o Evangelho. Deus faz com que pessoas comuns, que nós nunca imaginávamos, se convertam. Deus, pela sua providência, faz com que coisas estranhas, a nosso ver, aconteçam para que Ele cumpra os seus propósitos. Então, Calvino diz isso, por exemplo, quando ele fala que se alguém cai nas garras de assaltantes, de animais ferozes, se do vento a surgir de repente sofre naufrágio no mar, se alguém é soterrado pela queda de uma árvore, de uma casa, se outra pessoa, talvez vagando, andando por lugares desertos, encontra provisão para a sua fome, talvez outra pessoa é arrastada pelas ondas, chega ao porto, ou alguém escapa milagrosamente da morte, pela distância de um dedo, como foi o Trump. Todas essas ocorrências, tanto prósperas quanto adversas, a razão carnal atribui à sorte, não é? Contudo, todo aquele que foi ensinado pelos lábios de Cristo, quais são os lábios de Cristo? As Escrituras. As Escrituras são os lábios de Cristo. Que expressão bonita, né? Os lábios de Cristo. De que todos os cabelos da nossa cabeça são contados, quem crê nisso buscará uma causa mais remota, mais anterior, e terá por certo que todo e qualquer evento é governado pelo conselho secreto de Deus. Portanto, a Escritura é a resposta para estas coisas. Por que alguém caiu na garra dos assaltantes, como os nossos irmãos presbítero Paulo, Pietro e a sua esposa, que inclusive faleceu? Por que alguém morre com a queda de uma árvore, num acidente? Por que alguns irmãos do sul perderam casas com as enchentes? Por que essas coisas acontecem? É a Escritura que vai nos ajudar. E aí há um professor de religião, de ciência moderna, este Reijer Roykas, holandês, Holandês é brabo, os nomes são difíceis, Ele diz assim sobre Calvino, sobre o método exegético, que é esse método de interpretação. O método exegético de Calvino baseava-se na doutrina protestante, segundo a qual a mensagem religiosa da Bíblia é acessível a todos. Acessível a todos. O Espírito de Deus, afirmava Calvino, abriu uma escola comum a todos. E, portanto, escolheu assuntos inteligíveis para todos. Então, essa história de que a Bíblia é difícil, não. Calvino dizia, tudo aquilo que é necessário para que alguém seja salvo, está lá, claramente. Os textos difíceis, os que são difíceis mesmo, não vão fazer diferença para que você seja salvo. Talvez você tenha que compreendê-los para questões específicas, mas a Bíblia é extremamente clara no que diz respeito ao seu pecado e à necessidade que você tem de Deus. Moisés foi consagrado mestre tanto dos incultos como dos letrados. Tivesse ele falado de coisas geralmente desconhecidas, as pessoas iletradas poderiam ter alegado como desculpa que esses assuntos estavam além de sua capacidade. Por essa razão, Moisés, e aí ele cita o próprio Calvino, procurou adaptar seus escritos ao uso comum. A Bíblia era, portanto, um livro para leigos, ou aquele que desejasse aprender astronomia ou outras artes recônditas, que fosse para outros lugares. A Bíblia fala sobre Cristo, fala sobre salvação, fala sobre o juízo de Deus contra os pecadores. É disto que a Bíblia fala. E aí eu quero então concluir, meus irmãos, com com uma citação que eu dividi aqui em duas partes, quando Calvino diz assim: não buscamos argumentos nem evidências comprobatórias sobre os quais se firme nosso critério. Pelo contrário, sujeitemos-lhe nosso juízo e entendimento, como algo que está além do processo aleatório do juízo. Isto certamente o fazemos, não da maneira como às vezes alguns costumam sofregamente agarrar uma coisa desconhecida, a qual, tão logo examinada a fundo, acaba lhes desagradando, mas porque somos plenamente conscientes de que estamos diante da verdade
inexpugnável. O que Calvino quer dizer é o seguinte: olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não estamos falando isso pelo nosso próprio juízo, pelo nosso próprio entendimento. Alguns tentam se agarrar a uma coisa sofrendo, a algo desconhecido. Não é o nosso caso, diz Calvino. Nós não estamos nos agarrando a uma coisa que é desconhecida. Nós não estamos tentando sair do sofrimento com base num Deus que nós inventamos. Não. Nós estamos tranquilos, conscientes de que aquilo que é o lugar onde nós encontramos Deus é, de fato, o lugar que o próprio Deus estabeleceu, que são as Escrituras Sagradas para a nossa salvação. E, finalmente, ele diz aí: nem tampouco a maneira de certos homens dignos de lástima, costumam fazer a mente cativa de superstições. Gente que fica inventando superstições, especulações acerca da Bíblia. Ao contrário, porque sentimos que aí medra e respira o poder indubitável da divina majestade. Na Bíblia, essa divina majestade, ou este poder da majestade, pelo qual nós somos atraídos às Escrituras, e somos inflamados a obedecer, na verdade, de maneira consciente e deliberada, contudo, mais vívida e efetivamente que por força, seja da vontade, seja do saber humano. Então, Deus nos convence pelo poder que há em Cristo. Deus nos convence de que as Escrituras são a palavra de Deus. Deus diz para nós que a Escritura é o lugar em que nós encontraremos respostas para o nosso problema, para o nosso pecado. É na Bíblia que nós saberemos quem Deus é e quem nós somos. Portanto, meus amados irmãos, não há nenhum outro livro, não há nenhum outro lugar onde nós encontraremos Deus a não ser nas Escrituras. Nós podemos buscá-lo na natureza, nós podemos buscá-lo no próprio ser humano, nós podemos buscá-lo nas filosofias, nós podemos buscá-lo em qualquer lugar. Só a Escritura nos dará a resposta adequada, verdadeira, de quem Deus é. Portanto, esta era a interpretação, esta era a hermenêutica de Calvino. Esta era a ideia do grande reformador, de trazer a igreja de volta ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído, ao lugar, de fato, de transformação, ao lugar em que Deus se faz presente. O catolicismo romano estava se afastando, buscando se apoiar, se apegar em outras coisas, na história da igreja, na tradição da igreja, nos patrísticos, etc. Mas os reformadores disseram: sola e tota Escritura. Não vamos para nenhum outro lugar. Como deve ser o culto na igreja reformada? Perguntemos à Bíblia. Mas será que Deus... Perguntemos à Bíblia. Como Deus quer que seja o culto, como Deus quer que nós vivamos, como Deus quer que a sua igreja seja, o que é a igreja, como ela se comporta, como os servos de Deus devem agir. Sola Escritura, tota Escritura. Nós não devemos buscar respostas em nenhum outro lugar que não seja a Escritura Sagrada. Há um desejo no nosso coração pela divindade, e nós seremos atraídos por divindades. Satanás, o nosso adversário, vai soprar em nossos ouvidos que ali ou acolá está a resposta. Muitos de nós, ansiosos, vamos correr para esses lugares. Vamos achar ou pensar que a resposta está ali. Mas o reformador está dizendo: só a Escritura. É lá que você vai encontrar a resposta. Peça o Espírito Santo do Senhor, e Ele vai dar ao seu coração e à sua mente clareza suficiente para que você encontre a resposta de que você precisa. A Bíblia é acessível a todos. Portanto, fale da Bíblia, pregue a Bíblia, cante a Bíblia, ore a Bíblia, viva a Bíblia, e Deus vai te abençoar, com certeza. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.